Meu amigo, minha amiga, vamos lá? Vamos dar continuidade então, né? Vamos ver o que mais o senhor Rubens tem a dizer aqui contra ele mesmo, né? Não contra o que eu posto, os meus vídeos, ou seja lá o que for. Vamos lá, vamos dar continuidade. É incrível como William Comenali acrescenta palavras nas escrituras. A citação bíblica acima não diz nada que os gentios são isentos de guardarem o sábado. Bom, só para recapitular, né? As duas passagens anteriores está dizendo que não se deve carregar nada, nenhuma carga para dentro de Jerusalém. Por quê? Porque lá se guarda o sábado. Tá certo? E quando diz assim que, quando eu afirmo no pensamento que se encaixa a ordem, ele diz que lá não diz. Não diz nesses versos, senhor Rubens. Mas veja outros versos que diz assim: ó Israel, esses mandamentos é para tu, é para vós. Tá certo? Tá certo, senhor Rubens? Vamos lá, vamos continuar. Diz ele que os judeus somente lhe foi imposta essa obrigação. Que aos judeus, né, somente foi imposta essa obrigação. O que o William ignora é que os gentios são chamados de judeu no interior pelo apóstolo Paulo. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e a circuncisão é que é no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 28. Senhor Rubens, aqui no contexto paulino, quando você ler a palavra letra, está falando da lei de pedra, da lei dada no Sinai. Tá certo, meu querido e amado irmão, querido irmão e amigo em Cristo Rubens? Aqui Paulo já está dizendo, não na letra, mas no coração. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver o que você vai justificar aqui. 29. Então, ele diz que não é judeu, mas o apóstolo Paulo diz, você tem que ser judeu no coração. Quando Paulo fala ser judeu no coração, e não judeu fisicamente, ele quer dizer o seguinte: os que guardam os mandamentos. Quando Paulo fala aquele que é circuncidado no coração, no espírito e não na letra, essa não na letra aqui, simplesmente diz que aquelas pessoas que leem a lei e não praticam nada. Ah, senhor Rubens, por favor, senhor, você está parecendo um adventista do sétimo dia. Que é isso? Olha, eu tô com vergonha alheia. Eu tô com vergonha da vergonha que você está passando, senhor Rubens. Quando Paulo diz que não é na letra, você está querendo dizer que Paulo está falando que aquele que lê a lei e não pratica? Ah, por favor, que vergonha, senhor Rubens. Estuda, mas não pratica nada. É isso que ele quer dizer. Ok? Então, continuando aqui, ó. Paulo diz que os gentios guardam os preceitos da lei. Vamos lá? E a incircuncisão, que por natureza é, ou seja, o gentil, cumprindo a lei, não te julgará porventura ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei. Está vendo? Então, uma pessoa que é... Está vendo o quê? Nem você está entendendo o que você está falando, meu amigo. Paulo está fazendo uma questão aqui, ele está fazendo uma pergunta. Raciocine, senhor Rubens. Circuncisa na carne, ela cumpre a lei. Ela julgará aquele que sabe da lei, que é circuncidado e transgride a lei. Tá ok? Então, Romanos 2, 27. Paulo diz que os gentios foram aproximados das comunidades de Israel. Portanto, lembrai-vos de que vos no outro tempo eram gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, que já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Por quem? Pelo sangue de Cristo e não pela lei de Moisés, amigo. Se achegou a quem? A Israel, cidade de Israel, país Israel?
cidade de Jerusalém, país Israel. É disso que Paulo está falando, que se achegaram a quem? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistiu em dogmas, em grego. Olha só, a lei dos mandamentos que constituía em dogmas. Sabe o que é dogmas? Tudo aquilo que não é do Criador, coisas dos homens. Paulo chama a lei dos mandamentos em dogmas. Agora vamos ver qual é a desculpa que ele vai dar aqui no grego. Gregos eram inimigos do nosso Salvador. Vamos lá. Tá aqui, ó. Dogma sim, tá ok? Por que eu coloquei a palavra grega aqui? Porque as pessoas, quando leem esse versículo, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças, não é que está na sua... Você está errado, eu já até sei o que você vai falar aí. Mas olha só, a lei e os mandamentos fazia divisão entre o povo de Israel e o resto do mundo. É isso que Paulo está falando. Esta lei fazia divisão. Cristo derrubou esta lei e uniu tudo um povo só debaixo do Criador. Por quê? Porque as leis, os mandamentos eram dogmas, coisas que para o Criador não valiam nada. Agora vamos ver o que você vai falar que é dogma aí, Rubens. É brincadeira, hein? A Bíblia aí, só que ordenanças em grego é dogmas. Você sabe o que é dogmas em grego? Preceitos humanos, tá ok? Eu vou explicar para vocês, eu vou dar um exemplo desse preceito humano. Aqui fazendo uma pausa na leitura. Por exemplo, você tem um preceito humano na Bíblia, você tem algumas citações, eu vou dizer uma das citações. Quando o apóstolo Pedro foi revelado a ele sobre Cornélio e a sua família, Cornélio era um gentil, tá? Era um gentil que já praticava a Torá na sua época, ok? Então, se vocês lá lerem a Você 10, que está dizendo. Vou colocar aqui, que é melhor. Põe aí, quero ver. Cornélio praticando a Torá. Não fazer como vamos lá. O senhor William faz, dizer pela metade os textos. Aqui do lado direito. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Você vê, no versículo... Veja, Cornélio fazia o quê? Além de orar a Deus, ele dava muita esmola, amor ao seu semelhante, amor ao próximo. Então ele cumpria a Torá, ajudando o próximo. Aonde está escrito na Torá para ajudar o próximo? Aonde está escrito na Torá para eu dar esmolas ao próximo? Senhor Rubens, olha a vergonha alheia que se me faz passar. 2 aqui. Diz, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. Isso que é o chamado Sedaká, tá? Muito comum no judaísmo. E de contínuo orava a Deus. Ok? Então... Não vamos nos perder, ele está querendo explicar o que é dogmas aqui, onde ele leu dogma lá. Vamos lá, vamos ver aí qual é a manobra, a manipulação aí dos conceitos gregos, tudo mais que ele está fazendo. Vamos lá, vamos ver a volta que ele está dando para dizer que alguma coisa ali está errado de dogmas. Que os mandamentos que separava a nação de Israel do mundo foi derrubado pelo Cristo e agora tornou-se um só. Por quê? Porque aqueles mandamentos que separavam, aqueles mandamentos eram dogmas. Vamos lá. Vamos ler o versículo 3 aqui, ó. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, diz, que é, Senhor? E disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Vamos lá, aonde está na Torá que Cornélio cumpre conforme ele, que ele era um cumpridor da Torá, quando ele está dizendo Torá, ele está falando dos mandamentos. Onde está escrito que tem que dar esmola para pobre e orar a Deus? Vamos lá, vamos continuar, senhor Rubens. Então o que vai acontecer? Só para resumir esse texto, vocês podem lê-lo. Essa mesma revelação é revelado para Pedro.
quando o lençol de animais impuros aparece, é uma representação dos gentios, em que Deus estava purificando os gentios e dando Cadê a os ele a dogmas? A oportunidade explicação de se dos aproximar-se da dogmas. comunidade de Israel, como eu li o texto agora em Efésios 2. Então, quando o Pedro vai na casa de Cornélio, é um judeu indo na casa de um gentio. E quando Pedro está sentado lá, deixa eu achar o texto aqui que ele vai dizer para vocês, vocês vão entender o que é a lei dos mandamentos em dogmas, tá? Que está escrito na sua Bíblia em ordenanças aí. Deixa eu só achar aqui rapidinho. Ok? Aqui, ó, no versículo 28, deixa eu colocar aqui, capítulo 10, Atos 10, 28, vai dizer o seguinte, ó. E disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se aos estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Isso aqui é tipo de um mandamento, as leis do mandamento, lei de mandamentos em dogmas. Isso aqui não está escrito na Torá. A Torá... Como não está escrito na Torá, Rubens? Lá no Antigo Testamento está dizendo que a nação de Israel não poderia se juntar com outra nação. As suas filhas não poderiam casar com os filhos das outras nações. Não poderia nem ter negócio. Como você está querendo inventar uma coisa dessa, Rubens? Como que você está querendo dizer que não tinha? Porque assim, para você mandamento só é o decálogo? Olha, você está precisando estudar um pouquinho mais, tá? Com todo respeito, toda humildade. Para um hebreu, mandamento, lei, pacto, aliança, tudo isso é uma coisa só. Então tinha sim na Torá para que os judeus, os hebreus não se misturassem com nenhuma outra nação, tivesse contato mesmo. Você está enganado ou está faltando conhecimento para você. Jamais proibiu um judeu de relacionar-se com o estrangeiro. O problema é que essas leis surgiram posteriormente para quê? Para assegurar, essas leis humanas, esses dogmas surgiram posteriormente para assegurar que a Torá fosse cumprida, mas cumprida como? Para que o homem não se envolvesse, para que um judeu não se envolvesse com um gentil e pudesse, por exemplo, cometer idolatria, levar o seu sacrifício a um templo idólatra, talvez se envolver com mulheres prostitutas. Senhor Rubens, mais uma vez vergonha alheia, você está se enrolando, senhor Rubens. Trazendo um exemplo desse como dogmas, Paulo está claro. Você quer saber, senhor Rubens? Paulo chama a lei, a Torá, os 10 mandamentos de tábua, de esterco. De esterco, ele chama isso de esterco, está na Bíblia. Aí que o senhor nem sei se dá validade ao Novo Testamento por ser judaizante. Paulo chama assim de dogmas, criado por homens, esses mandamentos que fazem separações, fazem segregação, segrega as pessoas e não une. O Cristo uniu a humanidade, por isso que ele chama de dogmas. Você está me fazendo passar vergonha alheia, senhor Rubens. E todo fim de pecado aí existente que pode ser cometido. Então esse tipo de amizade, os judeus evitavam esse tipo de amizade, justamente para que eles não pudessem transgredir a Torá em outros preceitos. Os judeus não evitavam, os judeus cumpriam mandamento, ordenança, estatuto, pacto, tá certo? Dado por Moisés. Então, quando Paulo diz que havia uma parede no meio, como vamos ler aqui, né? Deixa eu ler aqui novamente para vocês. Aqui ele fala, ó, chegaste perto, porque ele é a nossa paz, ao qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Isso daqui Correto? É simbólico, tá? Mas de fato, essa parede de separação... É óbvio que é simbólico, que não tinha nenhuma parede, senhor Rubens. Né? Só faltava você achar que Paulo está querendo dizer que a parede, o muro que separava era literal. Por favor, mais uma vergonha alheia, senhor Rubens. Que falta de fidelidade ou conhecimento, senhor Rubens. A ação existiu. Quando Deus fez o tabernáculo e quando Salomão construiu o templo,
Não havia uma divisão só para os gentios, onde os gentios podiam ficar. Isso foi no templo que Herodes construiu. Havia lá uma divisão, havia lá... Mais uma prova que não era para os hebreus se misturarem com os gentios. Correto, você está caindo com o seu próprio discurso. Ok? O templo de Salomão e a reconstrução em Zorobabel não tinha realmente, porque não era para gentios participar de nada disso. Agora, o templo de Herodes construído, né, o último templo, foi construído com aquela pompa toda, porque Roma era assim. Então, como Israel ali, Jerusalém, já era uma mistura muito grande de nações subjugada por Roma, Roma constrói um templo com característica dos templos deles, para que gentios pudessem participar. Mas isso só prova o que eu estou dizendo. Tá certo? Vamos lá, está se enrolando com as próprias passagens, senhor Rubens. Um muro que separava gentios de judeus. Tá? Então o gentio ele não poderia ultrapassar aquela barreira. Então quando Paulo fala que foi derrubado o muro de separação que estava no meio, é esse muro físico e simbológico também, porque esse muro representa os vários dogmas criados pelos judeus para garantir que eles cumprissem a Torá, né? Os outros mandamentos da Torá. Então eles criaram esse tipo de dogmas, chamado pela lei rabínica, pelos rabinos de cerco em torno da Torá. Tá? Isso era muito comum na época de Jesus e de Paulo. Só uma coisa aqui, o cerco em redor da Torá não é esse exemplo que ele deu não, tá? Porque a palavra ali, mandamentos em dogmas, que ele quis tentar justificar, e deu o exemplo de que, bem sabeis que os gentios não podem sentar com os hebreus, isso é mandamento, isso não é dogma inventado por homens. Isso é mandamento dado por Moisés ao povo. Está lá, nas ordenanças. Certo, senhor Rubens? Vamos lá, vamos continuar. Vergonha, que vergonha. Que eu teria vergonha de ter feito esse vídeo. Ok? Então, continuando o texto aqui, vamos pegar um pouquinho mais para trás, para não perder o raciocínio. Vamos lá. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em dogmasim, em grego, para criar em si mesmo de dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, os gentios e os que estavam perto. Ou seja, Jesus veio e fez o quê? Judeus e gentios, vocês vão dar a mão para o outro aí, porque agora vocês são um povo só, ok? Gentio e hebreu, vocês vão dar a mão agora aí e vão o quê? Guardar sábado, fazer festas, tabernáculo, ir para o templo. É isso que está escrito, Rubens? Nina, não. Não é isso que está escrito, não. Para de inserir o teu pensamento, que eu respeito, o teu pensamento nas escrituras, meu querido. Mas lembrando que quem estava longe eram os gentios. E quem foi aproximado à comunidade de Israel foram os gentios. Porque por ele ambos temos acesso a um Pai e ao mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2, 11 e 19. Então, se você que se aproxima da comunidade, se você não é mais estrangeiro, se você não é mais gentil, então você é o quê? Judeu no coração. Rubens, já vi, assim, você é judaizante, tá? Você segue o judaísmo. Vamos lá. Existem 3 situações quando a pessoa não é da linhagem dos hebreus. Ou ele é um estrangeiro, ou seja, adotou Israel, nasceu em outro local, adotou Israel, agora vive em Israel. Ele é um estrangeiro em Israel. Ele é um forasteiro. O que é um forasteiro? Ele está passando por Israel. Ou ele é um gentil, vive fora de Israel. Ok? E agora, a passagem diz que derrubou o muro e somos todos um só em Cristo em relação ao nosso Criador. Agora você quer arrastar esse discernimento para dizer que todo mundo agora vai... Em Cristo todo mundo vai ter que cumprir as ordenanças. Por favor, hein? Que imaginação fértil. A circuncisão feita por Cristo, ok? É aquela circuncisão em que você deixa de praticar o pecado
e de transgredir a lei. Mas continuando meu raciocínio, há uma profecia fantástica de Isaías prometendo aos gentios que guardam os sábados serem aceitos. Então vamos lá? E aos filhos dos estrangeiros, ou seja, dos gentios, que se unirem ao Senhor para os... Não, estrangeiro é uma coisa, gentil é outra. Eu não vou mais ficar repetindo a mesma coisa para você, Rubens, por favor. servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa, na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, 6 a 7. Então você vê que aquele gentil que abraça a aliança de Deus, né, ele guarda de fazer o mal e guarda o sábado de profaná-lo, este terá um lugar na casa de Deus. E você vê que é a mesma citação que Jesus faz, essa citação que Isaías faz aqui, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos. Qualquer coisa que eu fale, eu vou estar sendo repetitivo. Vamos terminar esse vídeo aí, que eu já me cansei com ele. Os povos, é a mesma citação que Jesus faz, quando ele chega lá e expulsa os que compravam e vendiam no templo. Sabe por que Jesus fez isto? O templo da época de Salomão não havia divisão de mulheres e gentios. Porém, o templo que Herodes construiu, havia-se criado leis que regulamentavam essas coisas. Parte das mesas dos cambistas e dos que vendiam pombas, olha que interessante, ocupavam quase todo o espaço da área permitida aos gentios. Quando Jesus os expulsa, ele libera o lugar que por direito pertence aos gentios. Jesus está dando o direito de os gentios fazerem parte da casa do meu Pai. Então vocês entenderam? Casa do meu pai aqui, meu amigo, é a nação de Israel, não é o templo. Essa última citação aqui, eu não coloquei aqui, devia ter colocado a referência bibliográfica, mas pertence ao comentário bíblico, ao comentário bíblico histórico-cultural de Grace Kenner, tá ok? E vocês podem ver a parte que Jesus cita a casa do meu pai, chama casa de oração, que lá o senhor Grace Kenner, ele vai explicar exatamente isso, tá? É um cristão. Um Ctrl-C, Ctrl-V, né? 30 anos de estudo, ele perfeitamente como cristão consegue enxergar isso de forma límpida e sem problemas nenhum, ok? A editora é a editora Vida Nova. Então eu trouxe esses textos até aqui, tá? E Bom, meu querido e amado Rubens, eu parei por aqui porque acho que você já está finalizando, né? Falta poucos minutos para terminar o seu vídeo. Eu quero dizer o seguinte para aqueles que estão assistindo esse vídeo aqui, ó, essa sériezinha de vídeo aqui. Não vão pensar que é o primeiro que vem e tenta contestar tudo aquilo que eu coloco aqui no meu canal, tá? Só com um detalhe, o Rubens foi muito pobrezinho, muito pobre nas suas argumentações, né? Ele teve que criar conteúdo fora das escrituras, da sua imaginação, para dizer algo que a Bíblia não diz. É o que ele diz. E se ele está dizendo, eu vou respeitar. Tá certo? Um abraço, meus queridos. Legal que vocês assistiram todos. Não se esqueçam, né, de poder compartilhar para aqueles que vocês acham que é legal. E se você conhece esse Rubens, compartilhe esse vídeo para ele lá, tá bom? Um abraço a todos, fiquem na paz.